Bezrat Hashem, quiser encostar a porta. Essas próximas semanas, Bezrat Hashem, o Rabino Malovani merece umas boas férias. Então, como eu vou estar dando shiur todos os dias, Bezrat Hashem, então para a gente começar um novo ciclo, já é um plano antigo meu, da gente estudar o Shar Abitachon, do livro Chovat HaLevavot, logo vou explicar. Eu já fiz um ciclo dele há um tempo atrás, mas Baruch Hashem, com o tempo eu fui reestudando ele, me aprofundando. Não, Shar Abitachon, não, é um livro bem mais recente, ele deve ter, posso olhar depois precisamente para não falar errado, Chovat HaLevavot, Deveres do Coração. Estamos falando aqui, não, um livro bem mais recente. Lusato, isso, perfeito, muito bem. 33 anos, escolha. Uau. E, será que é ele? Depois eu confirmo direitinho as datas. Esse livro se chama Chovat HaLevavot, Os Deveres do Coração. E nós sabemos, né, que dentro da Torá, você pode ler a Torá, você fala, bom, tem que cumprir kasher, tem que cumprir o Shabat, tem que colocar tefilin, mas tudo isso, todas as mitzvot, a gente inclusive comentou ontem, elas, na verdade, elas são promovidas através dos nossos sentimentos e da nossa pessoa, da nossa personalidade. E nós temos livros que ao longo das gerações foram elaborando sobre vários psukim e midrashim e comentários, etc., dando para a gente cada vez mais uma diretriz mais estruturada sobre como a gente deve orientar e desenvolver os nossos sentimentos. E é interessante que isso, como toda a Torá, ela segue, na verdade, uma linha de desenvolvimento. Ela vai, com os anos, a gente vai tendo mais sábios, Baruch Hashem, que vão proporcionando para a gente essa sabedoria. Claro que está baseado nos ensinamentos da própria Torá, e eles extraem isso nas nuances da própria Torá, mas o que a gente pode ver é que antigamente, na época do Beit HaMikdash, a pessoa não precisava de tantas diretrizes assim em relação ao que ele deveria sentir. Ele ia no Beit HaMikdash, ele via 10 milagres, ele via Deus na frente dele, acabou, ele já tinha o primeiro Beit HaMikdash, especialmente. No segundo também você tinha uma reunião de todo o povo de Israel, não era igual ao primeiro, mas você tinha o Beit HaMikdash. Isso trazia para a pessoa um impacto, tinha os korbanot, uma coisa muito forte, que ele não precisaria, sim, ele tinha menos do que o primeiro, mas tinha bem mais do que a gente tem agora, certo? Então Hashem, ao mesmo tempo que ele colocou a gente no Galut, ele também deu para a gente as ferramentas para que a gente possa superar e dentro do Galut a gente possa se orientar. E mais do que nunca, especialmente nesses momentos, nessa época, mas especialmente durante Corona, pós-Corona, uma das coisas que a gente observa, isso cada um pode saber da sua própria família, da sua própria casa, da sua própria experiência, de que a ansiedade aumentou bastante, a inquietação aumentou bastante, e de repente a gente olha para dentro de casa, e a gente olha de repente para a sua esposa, que faz tempo que você não olhava para ela, você olha para os seus filhos, você fala, poxa, não é tão fácil assim. Poxa, essa eu não conhecia. Vou repetir aqui, né? Quem essa mulher está aqui nessa casa que nem conhecia, né? É triste. Mas alguns me falaram para mim, né? Eu passei os 2 anos em casa, Baruch Hashem, continuo casado. Então agora fica para sempre, né? Ou vai ou fica, né? Mas uma das coisas que podemos chamar, inclusive, assim se chama, né, a doença do século, seria a depressão e a ansiedade. E isso, na verdade, você tem a parte química, a parte médica, etc., que não cabe a nós, quando a pessoa está numa situação grave e deve procurar os profissionais, mas nós temos a diretriz de como a gente deve orientar o nosso pensamento. De que, inclusive, meu pai sempre conta, de que o Freud, depois que supostamente ele curou, né, um paciente dele, ele chegou e falou para um dos alunos dele, falou, e agora, o que eu faço? Ele superou todos os traumas, ele passou por tudo, e agora? Qual é o significado da vida dele? Tá certo? Então, independente de toda essa questão, não quero tirar a tapanassá, né? Cada um, eu não falei quais são os profissionais da área, você fez uma cara, cada um deve procurar o seu caminho e etc. Na área da saúde, fazer exercício físico, tá certo? É importantíssimo para a cabeça e todas as metodologias, mas o que a gente vai falar aqui, na verdade, é a maneira da gente pensar. E sobre isso tem um código de leis, vamos chamar assim, ele é chamado Chovat HaLevavot, os deveres do coração, e o portal especificamente da confiança em Deus, e eu digo para vocês, para mim, isso é uma vitamina diária. Para mim, eu estudo esse livro com bastante frequência, eu tento meditar nele com bastante frequência, e para mim é uma coisa que ajuda bastante a gente se orientar e ter mais fé em Deus e ter mais tranquilidade. Fala.
Então, esse livro, eu estou tentando achar, tem em português na Sefer, o livro Hovata Levavot, Deveres do Coração. Quem quiser comprar, depois eu posso mandar um link, provavelmente tem na internet para vocês encomendarem. Eu estou vendo se tem algum PDF online. E eu, por enquanto, quem está aqui no Zoom, pelo menos pode acompanhar, tem no Sefaria, que é o melhor site hoje em dia de consulta de todos os livros. Inclusive, ele tem a opção da tradução para o inglês, e do inglês você pega para o português, e você tem acesso a tudo lá. Então, ele tem a introdução. Então, enquanto a gente não tiver, né, o livro, a gente pode começar por lá. Mas antes da introdução, eu vou fazer a minha introdução, a introdução para a introdução, para a gente poder começar. A linguagem do livro é uma linguagem, digamos assim, um pouco mais antiga, então ele precisa, e realmente ele tem comentaristas clássicos sobre esse livro, então não é um livro moderno, que você tem uma linguagem hebraica moderna, um livro ainda usando a linguagem, digamos assim, mais bíblica, e ele abre espaço para interpretações dentro desse livro. E essa é a minha proposta, diferente do meu primeiro ciclo que a gente fez, que a gente leu e traduziu. Eu vou tentar usar os comentaristas para a gente poder realmente se aprofundar o quanto mais. Fala, alguma dúvida? Não? Ok. Então, ontem eu li uma história muito bonita. O Rabino Shabbatai Slavatitsky é um shliach do Rebbe na Antuérpia, é um rabino que eu gosto bastante, ele fala muito bem, sempre encontro ele na convenção anual do Shluchim, ele faz um fabrengue, uma pessoa muito calorosa, muito carismática, com muita sabedoria. Então, agora fizeram um livro compilando vários shiurim dele. E um dos shiurim, ele conta a seguinte história. Ele fala que uma vez tinha um homem, que ele era muito, muito rico, na Antuérpia, né? O pessoal trabalha com pedras, né? Como nosso amigo aqui, Baruch Hashem. Você tá rindo, né? Ser rico é fácil para você. Tudo bem. Aqui a gente tem que ralar. Carregar pedra é fácil. Então, e o homem realmente com muito sucesso. E ele não morava na Antuérpia, onde ele morava na Bélgica, ele morava em alguma cidade próxima. E, apesar de todo o dinheiro, ele acabou não se entendendo com a sua esposa, e ele se tornou uma pessoa muito, muito sozinho. E apesar que ele morava numa mansão, ele dizia que quanto maior a mansão, mais sozinho ele se sentia. Porque todos os quartos, todos aqueles aposentos maravilhosos, ele se sentia totalmente sozinho. Ele estava literalmente à beira do desespero. Então, alguém... Não se separou, é isso? Não, ele se separou da esposa, estava com problemas, né? Problemas, ou seja, todo o dinheiro dele não... Ele entrou numa depressão profunda. E ele procurou, claro, os profissionais da área, mas ainda não tinha conseguido achar uma solução. Então, alguém sugeriu para ele e fez o contato dele com esse Rabino Slavatitsky, que conta a história. E o Rabino, acho que a grande sabedoria, ele é uma pessoa muito sábia, né? Encontrar as palavras certas. A informação todos nós temos. Tá? Você entra no Google, a informação está lá. A sabedoria é você saber aplicar a informação no momento certo, para a pessoa certa. Então ele vira e fala para a pessoa, eu ouvi dizer, né, que você é uma pessoa de muito sucesso financeiro. Falou, sim. Você é uma pessoa inteligente? Sim, honestamente, sim. Consegui criar um império, criar, né, muitas lojas, etc. Ele falou, tem uma pergunta para você. Você que está sempre com a orientação na cabeça em função do lucro, eu tenho uma pergunta. Que lucro você vai ter da tua tristeza e depressão? Aí ele falou, lucro? Nenhum. Eu pagaria todo o meu dinheiro para não ter. E aí o Rabino fala, não, tudo bem, eu entendi, eu sabia que você ia responder isso. Eu quero que você pense alguns minutos sobre a minha pergunta. Qual é o lucro que você vai ter disso? Ele parou, meditou, e como um homem de negócios, ele de repente vira e fala, já entendi. Ele começou a chorar. Porque a vida inteira ele sabia que tudo ele fazia em função do lucro. O que eu vou ganhar? Será que eu vou ganhar alguma coisa dessa depressão? E ele chegou na conclusão que não. E o Rabino querendo dizer para ele que foi a sua, entre aspas, né? Não dá para a gente generalizar, mas naquele caso ele fala, é a sua escolha de como você quer levar a sua vida. Ele não conclui a história dizendo que o homem saiu de lá feliz da vida, deu para ele um cheque de $1 milhão, etc. Mas abre, tenta... Abre, vai conseguir tirar um pouquinho. Então, mas o que ele conseguiu, com certeza, né, acender uma luz na mente dele, né, o kivun, a maneira dele pensar
o que eu vou tirar de tudo isso? Ou seja, se eu sou um homem de negócios, o que eu vou tirar dessa depressão? E, claro, como eu falei, não é uma coisa tão simples como uma história, mas é um primeiro pensamento da gente saber de que nós temos a força de superar, nós temos a força do autocontrole e nós podemos controlar o nosso pensamento. Se a gente não partir desse princípio, a gente não tem por que começar esse livro. Se a pessoa chega e fala, eu não tenho como controlar, é incontrolável, então pode ser que realmente a pessoa está num nível desses, mas em relação ao pensamento judaico, se você fala, eu não tenho como me controlar, então você não tem por que ali abrir a Torá. A Torá fala, ei natat lefanecha, etachaim betatov, etc. A Torá fala, eu te dei o livre-arbítrio, você pode escolher. E como ontem a gente estudou no Tânia, Shur de meio-dia e 15 de terça-feira, nós temos a força de controlar nossos pensamentos. Talvez não os nossos instintos, mas os nossos pensamentos, que eles são muito fortes, a gente tem a força de controlar. Então, se a gente parte desse princípio, eu tenho como controlar, aí agora a gente vai agora começar a conhecer as ferramentas de como a gente vai usar e praticar esse controle da nossa mente. Uma história bonita. O Baal Shem Tov, ele era um sábio, mestre, que um dos grandes focos dele, que ele trouxe uma renascença para o povo judeu, foi o foco na alegria. Voltando, como eu falei antes, na época do Beit HaMikdash, não estava contada a alegria. As pessoas viam Deus, trazia para a pessoa uma satisfação muito grande. Mas o Baal Shem Tov, ele apareceu justo na época chamada depois do Tar Vetat, que veio poucos anos depois do grande massacre do Khmelnytsky, os pogroms, que ele foi lá. Quais foram os anos? Você que sabe. 1648. E ele chegava literalmente, ele massacrava, matava literalmente, acabava com comunidades inteiras judaicas. E também o Baal Shem Tov veio depois da época do Shabbatai Tzvi, que é mais conhecido, aquele falso Mashiach que deu uma falsa ilusão para o povo judeu. Então o povo estava realmente quebrado fisicamente e espiritualmente. O Baal Shem Tov, ele veio para trazer uma renascença justamente a essa questão da alegria e servir a Deus com alegria. Então, uma das várias e centenas de histórias do Baal Shem Tov contam que haviam 2 alunos do Baal Shem Tov, que eles estavam com muita dificuldade de praticar esse ensinamento tão básico do Baal Shem Tov. A gente não consegue servir a Hashem com alegria, tá bom? Então ele falou para eles, olha, eu quero que vocês viajem até tal estalagem, tal hotel, e lá vocês vão encontrar a resposta de vocês. Tá bom? Eles eram alunos de um nível espiritual muito elevado, um serviço a Deus deles muito, muito dedicado. E eles chegam na estalagem, e eles eram o tipo de pessoas que acordavam para aquela reza da meia-noite, chamada Tikkun Hatzot, que isso hoje quase não é praticado, talvez por grandes mestres, etc. E eles falaram para o dono da casa, que era um judeu mais iletrado, um judeu que não tinha noção de nada de rezas, etc., não sabia ler. E aí eles falam, olha, não se assusta se no meio da noite você escutar barulhos nossos, etc. A nossa maneira de servir a Deus, o Baal Shem Tov, ele rezava com muita efusão, com muito barulho. Então não se assusta, a gente está servindo a Deus no meio da noite, não aconteceu nada. Tá bom? Só que na hora que ele vai dormir, ele pensa, será que eu vou ter essa chance novamente de encontrar 2 alunos do Baal Shem Tov aqui na minha casa, que eu vou poder assistir como que eles servem a Deus? Eu não posso rezar, mas pelo menos eu posso estar lá, participando de alguma maneira. Tá bom? Então ele chega lá, os rapazes acordam no meio da noite, à meia-noite, e eles começam a fazer esse serviço que é chamado Tikkun Hatzot. O que se faz no Tikkun Hatzot? Então vou dar esse prefácio para a gente entender a história. Tikkun Hatzot Tikkun significa o conserto. Hatzot é da meia-noite. A meia-noite é um momento especial lá no Shamayim, e se a gente faz essa reza, é um momento, na verdade, de se lamentar pela destruição do templo. Vale a pena lembrar que, você vai falar aqui que estou pensando de 2000 anos atrás, a destruição do templo, na verdade, foi a causa de todas as outras desgraças que sucederam depois da destruição do templo. Se a gente tivesse em Israel, com o nosso povo, com o nosso rei, unidos, não teria tido o Holocausto, Cruzadas, Khmelnytsky e todas as outras. Então, é a causa de tudo isso que significa Shrinta Begaluta. Deus, ele, entre aspas, colocou uma máscara. Deus se afastou da gente porque a gente se afastou dele. E esse é o choro... Só um minutinho, deixa eu concluir. Então, é isso que se faz durante então, são rezas alusivas à destruição do templo, mas depois que termina o Tikkun Hatzot, a pessoa já começa a se preparar para fazer aquela reza bem cedo, já para começar o Shacharit e começar o seu dia. Só que tem uma transição,
porque você tem que rezar para Deus com alegria. Então, existe uma transição, se estuda Mishnayot, etc., para a pessoa depois falar, olha, Deus destruiu o templo, mas Baruch Hashem a gente pode rezar, Baruch Hashem a gente pode fazer mitzvot, e a pessoa tem que entrar no estado de alegria para assim poder começar o seu dia com alegria. Essa é a estrutura desse Tikkun Hatzot. Então ele começa com tristeza, lamentação, e ele deve terminar com alegria. E um dos motivos também que a gente não faz essa reza é porque a gente tem a dificuldade de fazer essa transição. Eu posso até conseguir entrar na depressão. Será que depois eu vou conseguir voltar para a alegria? Então, uma das coisas que a gente evita, né, um dos motivos é esse. Outro que as pessoas da meia-noite vai ser difícil convencer a pessoa, a turma, para levantar. Não, mas é uma coisa que cabe mais aos tzadikim, etc. Bom, então, ele acorda lá no meio da noite. Ele aproveita, colocou o alarme lá, colocou o galo dele para acordar ele meia-noite. E ele, então, ele vai lá assistir os dois jovens. Os dois jovens se preparam, sentam no chão, conforme o costume. Na época, às vezes, alguns colocavam cinzas na cabeça. Fazia parte do ritual. E eles começam a ler e se concentrar e chorar pelo Beit HaMikdash. E eles reiteram, falam, olha, a gente está aqui chorando pela destruição do templo, não fica, né, não fica preocupado, né? E ele está lá assistindo, e ele, apesar de não entender, mas ele sente a energia deles e fala, bom, eu também vou chorar. E ele entra junto com eles naquele choro, se lamentando, dentro da pequena compreensão dele. Bom, passa um tempo, de repente ele vê que eles começam a se levantar, sentam na cadeira, começam a sorrir, começam a ler alguma outra coisa diferente. Eles começam a dançar, eles começam a rir, estão todos felizes, e nessa hora já a esposa dele já tinha acordado. E a esposa vê uma comoção lá na casa, chama o marido, o que está acontecendo aí com teus convidados malucos? Estão dançando? O que foi? Não, eles estão dançando pela destruição do templo. Para melhorar as coisas. Certo? Ele não entendeu que era a transição de esquecer, entre aspas, destruição. E aí eles falaram, agora a gente já entendeu para que a gente veio aqui. A gente veio para escutar essa frase, que mesmo sobre a destruição, a gente pode estar dançando. Essa foi? Que fez duas coisas ajudam a elevar a alma em relação a Deus. A música e a dança. Perfeito. Eu não sabia dessa frase colocada dessa forma, mas com certeza ele focou nesses dois pontos, a música e a dança. Você era professor de dança também? Também. Propaganda, né? Hoje... Não, mas isso é das aulas de aula. Escolher. Muito bom. Então essa é a introdução, na verdade, à história, que eles entenderam que mesmo sobre o Hurban, mesmo sobre a destruição, dá para a gente dançar, dá para a gente estar alegre. E, obviamente, a gente vai abordar os vários temas, quer dizer, todo mundo passa por dificuldades, todo mundo passa por momentos difíceis, e a Torá não espera da gente que a gente faça milagres e sejamos falsos. A famosa história, vou concluir essa introdução com essa famosa história muito bonita, tinha na Europa, estou falando aqui de talvez 80, 100 anos atrás no máximo, um rabino, que o sobrenome dele era Maislish, muito famoso. E esse rabino ele era o reitor, o chefe da Yeshiva. Ele tinha algo que é difícil da gente encontrar, que se chama Torá Ugdulá Bemakom Echad. Torá e grandeza ao mesmo tempo. Grandeza aqui estamos falando de sucesso financeiro. E ele tinha, na verdade, uma importação e produção de madeiras. Na época, ele tinha muito sucesso. E assim ele conseguia sustentar a Yeshiva, sustentar a família, e ele podia dedicar a maioria do tempo dele só para estudar a Torá. Bom, um belo dia, chegou a notícia na Yeshiva, ele tinha feito um grande investimento. Para esse investimento, ele precisou pegar dinheiro emprestado, e era muito promissor, e esse investimento seria para importar alguns navios, para exportar alguns navios da matéria-prima dele. Então, chegou a notícia na Yeshiva de que aqueles 3 navios que ele tinha, eles naufragaram. Significava que não só ele perdeu o investimento, não só que ele perdeu todo o dinheiro dele, ele ainda ficaria em dívida, provavelmente para o resto da vida. Então, a notícia chegou na Yeshiva, e eles, como bons alunos, pensando como que a gente vai dar a notícia para o nosso rabino tão querido, coitado. E aí, um dos alunos falou, eu vou. Tá bom. E o aluno lembra da história? Muito bonita a história. Quem lembra da história? Zoher? Essa história marca. E aí, Aaron conhece a história?
Não? Bonita a história. E aí, então, ele fala, olha, Rabino, eu estava estudando a Guemará, eu fiquei com uma dúvida. Claro, estou aqui para isso. A Guemará em Brachot fala para a gente que Shem shemevarech alatov, kach mevarech alara'ah. Da mesma maneira que você deve agradecer a Deus por coisas boas, tem a brachá que a gente faz, atov e ameitiv, que Deus é o bom, ele traz o bem. Assim também a gente tem que fazer com a mesma sensação e kavaná e sentimento dayan haemet. Quando Deus nos livre, a gente recebe a pior de todas as notícias. A gente fala, Deus é o dayan, o juiz da verdade. Ele fala, não estou entendendo. Como que uma pessoa pode agradecer a Deus e sentir a mesma coisa na hora que tem uma desgraça, na hora da perda, do mesmo sentimento quando a pessoa ganhou um belo presente ou teve uma ótima notícia? E aí o Rabino falou, estou contando mais ou menos do jeito que eu escutei, não dá para a gente saber exatamente como foi, mas você conhece a história, que nem eu falei no Shabbat, Ashgaha Pratit, Deus sabe o que faz, tudo que Deus faz é para o bem. Falou, tudo bem, mas ainda assim não estou entendendo. Não dá para entender. E aí ele passou para a próxima explicação, sei lá, Gilgulim, em outra vida, em outra época, você veio aqui para completar sua missão, e etc, etc, vai passando para as próximas explicações. Então, Rabino, você quer dizer que se uma pessoa recebe a notícia que ele, por exemplo, perdeu todo o dinheiro dele, ele tem que sair dançando? Falou, sim, é isso que está na Guemará. Qual o problema? Então pode começar a dançar. Ele deu para ele a notícia. Qual foi a reação do Rabino? Ele não dançou, ele desmaiou. Uau. E quando finalmente ele acorda, ele fala, eu acho que eu também não entendi a Guemará. Ah. E essa história é muito honesta, muito sincera, que é muito fácil, a gente falando no Shabbat, é muito fácil a gente ser filósofo quando não é com a gente. Mas quando se quer uma dor de dente sua, dói muito mais do que quando a gente fala a filosofia da vida do outro. Então essa história vem mostrar para a gente quão real é essa dificuldade da gente realmente conseguir ter fé, confiança, acreditar em Hashem a todo momento, mas isso se chama, por isso o nome do livro é Chovat Alevavot. Chová significa obrigação. Deveres do coração. Não é uma opção. Vamos achar um livro de autoajuda judaico. Conhece o cara que chegou na livraria? Ele perguntou, onde é a seção de autoajuda? Aí a moça falou, se eu te falar, aí a gente não tem, você defeat the purpose, como fala. Você perdeu o propósito. Autoajuda, você tem que achar sozinho os livros. Para quem não entendeu. Bom, então, não é um livro de autoajuda que você abre e lê, bom, interessante. É uma obrigação. Nós, como judeus, temos uma obrigação de exercitar esse músculo chamado confiança em Hashem a todo momento. Então, não é, por exemplo, eu preciso de um Tilenol no momento que eu estou precisando. Poxa, eu estou sofrendo, vou estudar esse livro. Não, essa é uma obrigação nossa diária. Tem momentos onde você vai usar mais, mas mesmo no dia a dia, Baruch Hashem, que você tem uma vida sem problema nenhum, ainda você precisa exercitar esse músculo chamado Sha'ar HaBitachon, esse livro que dá para a gente os portais, o portal da confiança em Deus, e para isso, Bezrat Hashem, nas próximas aulas a gente vai começar a estudar como a gente pode elaborar esse pensamento, essa maneira da gente realmente seguir uma vida com total confiança em Hashem. Não é fácil, mas é acessível, a gente pode exercitar e cada dia a gente dando um passo para frente, se Deus quiser. Zaco Baruch. Estou olhando aqui. Pode fazer um comentário? Pode falar.